Damos boas-vindas a todos os irmãos para este momento do culto, de louvor em adoração ao nosso Deus, e fazemos isto nas palavras do salmista que diz: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Seja sobre nós, neste momento, a graça do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, e seja também este culto realizado em louvor e honra da glória do nosso Deus, Senhor e Salvador. Cantemos o hino 215, a primeira e a quarta estrofes: Saudai o nome de Jesus. Vamos nos dirigir a Deus numa oração em louvor. Oremos. Nosso Deus, ó Pai Celestial, nos encontramos na Tua presença na manhã deste dia, neste culto dirigido a Ti, mas nós dependemos inteiramente da Tua graça, das Tuas misericórdias. Nós dependemos da Tua intervenção, dirigindo e sustentando este ato de adoração, para que seja, ó Deus, um culto voltado tão somente para o Senhor, um culto voltado para honrar e glorificar o Teu nome, um culto para a nossa edificação espiritual. Somos gratos, ó Pai, por este privilégio insondável,
o privilégio de prestarmos a Ti a nossa adoração. É o nosso louvor, a expressão da nossa gratidão pelo reconhecimento que temos da Tua bondade para conosco, porque em Tua bondade o Senhor nos conduz, em Tua bondade o Senhor supre as nossas necessidades, em Tua bondade o Senhor nos orienta, em Tua bondade o Senhor propicia segurança a todos nós, os Teus filhos. Louvamos, bendizemos o Teu nome e pedimos esteja o Senhor conosco, dirigindo o Senhor mesmo todos os atos deste culto dirigido a Ti, para que haja o testemunho do Teu Evangelho e pessoas possam conhecer o Teu nome e conhecer, ó Deus, o Teu Evangelho e nele a Tua salvação. Assim fica conosco, receba a nossa adoração, o nosso louvor e conduza-nos através do Teu Espírito Santo presente conosco, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, cantar o hino 347, ouvir o Salvador dizer. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus conforme o salmista, no Salmo 25, do verso 4 até o 7º versículo. O salmista diz: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Vamos nos dirigir a Deus neste momento de contrição em mais uma oração. Oremos. Pai Celestial,
Deus eterno, Deus cheio de misericórdia cada dia para com teu povo, a tua igreja. Nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e sabemos que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós adoramos o teu nome, porque tu és o Deus misericordioso e o Senhor nos chamou, nos vocacionou para vivermos e andarmos segundo o teu querer. Mas muitas vezes agimos, ó Deus, contrário à tua vontade. Fazemos algo que desagrada o teu querer. Pedimos o teu perdão. Pedimos a tua ajuda para que possamos viver vida melhor, para que possamos, ó Deus, honrar a santificação que o Senhor estende àqueles que são chamados para viverem na tua presença. Pedimos, estejas, ó Deus, nos ajudando a cada dia, para que, como cristãos neste mundo, possamos viver um tipo de vida a testificar os princípios da tua palavra. Assim fica conosco, abençoa, fortaleça as famílias da tua igreja e agora em seus lares, participando deste culto, mas também cultuando o teu nome, estejas alcançando a cada coração, dando a Deus a consciência de que o Senhor habita no alto, no sublime, mas o Senhor também habita no coração contrito. Assim estejas conosco, receba a nossa gratidão mais uma vez, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 395, a primeira e a segunda estrofes. Meu Senhor, sou teu. Meus irmãos, neste momento de edificação espiritual, nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios 1, 15 a 23. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais,
muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Irmãos, o texto lido é da carta do apóstolo Paulo à igreja que ficava na Ásia Menor, a igreja de Éfeso. Paulo estava em Roma e achou por bem trabalhar um pouco mais a firmeza na fé dos cristãos da igreja de Éfeso. Então, ele começa esta carta, como é bem do seu estilo, é costume seu, ele faz no início a saudação e logo trata da eleição soberana de Deus. O texto que foi lido é a oração que o apóstolo faz, e ele faz esta oração para os cristãos de Éfeso ter um pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, ele passa a agradecer a Deus pela igreja de Éfeso e faz esta oração. Nela, ele apresenta duas razões para estar orando. A primeira é que os crentes, os cristãos de Éfeso, pudessem entender as riquezas das bênçãos celestiais que ele ensinou do primeiro versículo ao versículo 14 do capítulo 1 desta carta, que trata do propósito da escolha de Deus, fala da adoção e também da redenção. A segunda razão, ele está mencionando aqui os resultados que foram os frutos do Evangelho que eles apresentaram, isto é, a fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os cristãos. Isso nos faz pensar que conhecer a doutrina cristã é uma necessidade para todos os que são chamados por Deus. Viver a doutrina cristã, então, é o que Deus espera de todos os seus escolhidos. Então, Paulo faz esta oração, e inicialmente nós podemos dizer que é uma oração baseada nas bênçãos de Deus. O versículo 15, ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Ele inicia este parágrafo em sua oração. Observem, irmãos, ele diz: por isso também eu. Então o apóstolo agradece e introduz a sua oração, pois através dessa oração ele passa a demonstrar a opinião que ele tinha formado sobre os cristãos de Éfeso, notando assim as características que ele recebeu como informação, essas características cristãs desenvolvidas no caráter, sim, o caráter daqueles cristãos de Éfeso, como é
e deve ser encontradas essas características em todos os cristãos. Mas no capítulo 5 desta carta, é possível entender que Paulo está falando aqui sobre uma mudança de vida, mas uma mudança radical, uma verdadeira conversão, porque no capítulo 5 desta carta, ele diz àqueles cristãos: outrora éreis trevas, agora sois luz no Senhor. E como a parte final desta carta são aspectos práticos, ele diz: andai como filhos da luz. Mas ele diz, outrora, falando da vida passada daqueles cristãos gentios, ele diz, éreis trevas. Isto quer dizer que eles não somente estavam nas trevas, mas eles eram trevas. O que o apóstolo está dizendo é, olha, vocês não estavam simplesmente nas trevas, a questão é que as trevas estavam em vocês. As trevas estavam no coração de vocês. E é interessante, porque o apóstolo diz, então, agora, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, ele destaca logo o objeto da fé, não simplesmente a fé. Ele diz, a fé que há entre vós no Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus. Paulo, ele mostra que a fé tem um objeto, e o objeto da fé é Cristo Jesus. Ele sempre trabalha esta verdade, ou seja, não basta ter fé, tem que saber e ter consciência onde está a fé, onde está colocada a confiança, está confiando em quê? Está confiando em quem? Esta é a razão das suas palavras maravilhosas e conhecidas, que nós decoramos às vezes. Quando Paulo diz, mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso. Eu sei em quem Ele é poderoso para guardar a minha fé, o meu depósito, até o dia final. Ele fala assim com os cristãos, mencionando aqui a sua oração. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e diz também, e o amor para com todos os santos. Se ele fala sobre a fé daqueles irmãos, apontando para o seu objeto, aqui agora ele está mostrando o que é específico na colocação desse amor, do objeto deste amor. Amor, ele diz só, olhe bem, irmãos, e o amor para com todos os santos, o amor para com os cristãos. Ou seja, o que Paulo está mostrando é que o amor cristão começa na família da fé, começa com aqueles que estão próximos, aqueles que confessam a mesma fé, e depois este amor vai se estendendo àqueles também que se acham ainda distantes da fé no Senhor Jesus, mas começa para com os que creem. Então, o apóstolo vai assim, relatando a sua oração a favor da igreja, mas dois aspectos na vida de oração do apóstolo está chamando a nossa atenção no versículo 16 também. Ele diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu não cesso. O primeiro aspecto aqui é a perseverança, é a constância na oração. No domingo passado,
falando sobre a oração na parábola contada por Jesus, em que alguém estava recebendo inesperadamente o hóspede. Então foi no vizinho e chamou: amigo, empresta-me 3 pães. E ficou insistindo. E nós falamos sobre a perseverança na oração ensinada pelo Senhor Jesus. Agora, o primeiro aspecto aqui que o apóstolo Paulo demonstra na sua oração é também perseverança. Aliás, o apóstolo sempre exortou os cristãos a orarem sem esmorecer. Ele diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no 5º capítulo, o que conhecemos. Ele exorta: orai sem cessar. Nesta mesma carta, a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz no verso 18: orando em todo tempo no Espírito. Então, irmãos, o apóstolo, ele vai assim registrando aqui e estampando o conteúdo da sua oração, não somente com o propósito de motivar a igreja a orar após entender a importância elevada que tem a oração na vida dos cristãos, na vida da igreja, mas ele vai registrando aqui a sua oração para levar os seus leitores, os cristãos de Éfeso, e portanto nós também, que estamos estudando esta carta, levar os cristãos a um entendimento de que a doutrina que creram é a doutrina segura, é a doutrina certa, e portanto jamais devem abdicar, abrir mão desta doutrina e seguir outros ensinamentos que não vêm do Evangelho do Senhor Jesus. Então, ele mostra aqui o primeiro aspecto na sua vida de oração é perseverança, mas o segundo aspecto é a importância também que tem o agradecimento na oração. Sempre quando o apóstolo Paulo escreve uma oração, ou fala, ou exorta a respeito da oração, logo ele menciona a necessidade da gratidão, fazer isto com agradecimento, porque na carta aos Filipenses, falando sobre a oração, ele ensina os cristãos ali a orarem com súplicas, e ele diz, e ações de graças. Aos Colossenses também, ele escreve na sua carta, no 4º capítulo, dizendo, perseverai na oração, e depois diz, vigiando com ações de graças. Ó, meus irmãos, temos então, no conteúdo desta carta deixada pelo apóstolo, o conteúdo nesta oração, registrada nesta carta, temos para nós um despertamento. Isto é, nós podemos ver a igreja com a necessidade desse despertamento para a oração, pois que observamos a disposição da igreja é verdadeira. A igreja está sempre disposta para muitas atividades, especialmente para atividades sociais, alcançando pessoas carentes, ou então quaisquer outras atividades que envolvem grupos numa forma dinâmica de agir. Mas quando a igreja é chamada à oração, esta é uma atividade que quase sempre ela se mostra inerte. Parece que a igreja não tem tanta vontade de orar. Parece que a igreja tem algumas dificuldades para oração. Mas este é o ponto
que o apóstolo Paulo também está trabalhando aqui. Isso nos faz ver como o apóstolo está apelando aos cristãos também para crescer mais no conhecimento de Cristo Jesus. No verso 17 ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora, irmãos, perguntamos, eles já não tinham conhecido a Deus? Razão do apóstolo Paulo estar orando por eles e mostrando gratidão? Sim, eles já tinham conhecido a Deus, já não tinham deixado de ser trevas, de estarem nas trevas, e se tornado luz, como o apóstolo fala mais à frente. Sim, mas eles precisavam continuar conhecendo mais, e conhecendo mais. É assim a vida cristã, conhecendo mais a Deus, crescendo mais, crescendo neste conhecimento de Cristo Jesus. Para quê? Para que, revestidos de uma medida mais rica do Espírito Santo, sendo então mais iluminados, pudessem possuir com mais abundância o que eles já possuíam, o conhecimento de Deus. Veja o ponto que o apóstolo Paulo está tocando. Eles conheceram a Deus, conheceram a doutrina que ele menciona nos primeiros 14 versículos, no início desta carta, no capítulo 1. Eles conheceram a Deus em Cristo Jesus. Mas agora eles precisavam continuar crescendo neste conhecimento, para que eles pudessem viver uma vida livre, mais abundante, o que eles já tinham, o que eles já possuíam, que é o conhecimento, conhecer mais ainda a Deus. Esse conhecimento de Deus, o apóstolo chama aqui de iluminação. No versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminados os olhos do coração, os olhos do coração. Aqui são inquestionavelmente os olhos do coração, são os olhos do entendimento. É uma bela figura em que o coração está dotado de olhos, mas olhos voltados para o Senhor Jesus. Veja bem, nós sabemos que o coração geralmente é usado como sede da emoção e a mente da razão. Mas algumas vezes os hebreus usavam o coração como sede também do entendimento, quando há um envolvimento pleno da pessoa nesse conhecimento. É disso que o apóstolo Paulo está falando. É uma entrega plena, total, no exercício, no esforço, no prazer de conhecer mais a Deus. Mas sabemos que este conhecimento de Deus só é possível por essa ação do Espírito Santo. Nós podemos dizer aqui, é uma ação iluminadora do Espírito Santo. Ele ilumina,
Sem isto, o incrédulo não passa a crer. Ele pode até enganar a si mesmo, achando que é um cristão, e muitos vivem nesta área de entendimento. Um grande equívoco a respeito deles mesmos, achando que conhecem a Cristo, mas não conhecem a Cristo. O apóstolo Paulo trata desse chamado aqui com os cristãos de Éfeso, e a sua oração é para que eles pudessem estar obedecendo, como todo cristão deve fazer, obedecer este chamado sempre, a cada dia. Ele diz: iluminados os olhos, é luz que dá a clareza, ilumina os olhos. No Antigo Testamento, a luz é empregada para iluminar os corações que se encontram em trevas. O profeta Isaías, no capítulo 9 da sua profecia, ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Para cumprir essa profecia de Isaías, foi que Jesus, durante o seu ministério terreno, seguiu em direção à região de Zebulon e Naftali, para pregar àqueles que se andavam ali nas trevas, como está no capítulo 4 de Mateus, no versículo 16. E esse conhecimento que Jesus levava em sua pregação àqueles que se encontravam nessa região é chamado de iluminação. É uma iluminação que vem pela luz do Evangelho. Então o apóstolo ora para que os olhos do coração sejam iluminados. E nós podemos ver aqui, sejam os olhos do coração iluminados, para que os cristãos pudessem tomar conhecimento de, no mínimo, 3 coisas, como temos aqui, indo para o encerramento, como temos no verso 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, primeiro, qual a esperança do seu chamamento. Segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Terceiro, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Qual a esperança do seu chamamento, para que o conhecimento não seja tão somente intelectual, com o coração em Cristo e em sua salvação, nós temos a alegria da esperança viva. Isto é, meus irmãos, muito prático. Nesse tempo de pandemia que afeta o incrédulo, mas afeta também, igualmente, o cristão. Mas a grande diferença está aqui, para esse momento de desafio, a nossa esperança do chamamento que produz em nós a segurança ao enfrentarmos desafios nesta vida. Este é o benefício de vivermos o chamado de Cristo Jesus, respondendo com a nossa fé. Mas também ele diz, e saber
Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Essa herança é a vida em Deus para todo sempre. Na verdade, o tesouro a nós oferecido no Evangelho de Cristo Jesus. E também, diz ele, conhecer a suprema grandeza de seu poder. Esse é o poder de Deus que age no coração, levando o ser humano a nele crer. Esse poder de Deus é que tira o ser humano da morte e transfere para a vida em Deus, do que trata o capítulo 2, o apóstolo Paulo. Então, irmãos, veja bem a oração do apóstolo. Será que não precisamos crescer ainda mais e crescer muito na oração, para, pelo estudo da palavra de Deus, continuarmos crescendo no conhecimento, o conhecimento mais pleno de Cristo Jesus? Amém. Nós vamos cantar neste momento o hino 313, Que Segurança. Irmãos, chegando ao final deste culto, nós vamos fazer uma oração e impetrar a bênção para encerrarmos com a Amém Tríplice, e estarei orando em favor da Igreja e principalmente buscando de Deus o seu socorro, a sua ajuda, a sua presença, para continuarmos crescendo no conhecimento mais pleno de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, chegando no final deste culto dirigido a Ti,
Queremos louvar-te ainda com os corações agradecidos pela riqueza da tua palavra, pelo ensino da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que esta palavra é profunda, mas também é simples, e que para entendê-la dependemos inteiramente de ter os olhos do nosso coração iluminados. Dependemos da tua ajuda. Então, nesta oração, eu suplico a favor do teu povo, a tua igreja, estejas, ó Deus, iluminando assim os nossos corações, dando clareza aos olhos dos nossos corações, para podermos entender de forma mais profunda, mais real, entender mais a riqueza da tua graça, a riqueza do teu chamamento, entendermos mais, ó Deus, sobre os tesouros celestiais mencionados no teu Evangelho. Assim, ó Deus, estejas fortalecendo a tua igreja, dando à tua igreja, ó Senhor, a vontade de conhecer mais a tua palavra, para um conhecimento pleno de Cristo Jesus, para uma disposição maior de servir e atender aos teus propósitos. Assim nós oramos em favor de cada família, pedindo o teu amparo, a tua provisão, a tua direção. Receba, ó Deus, a nossa gratidão, atenda às nossas súplicas, pois oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, paz seja com todos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo.